Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche sua Bíblia, coloque ela aí no seu banco. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, te louvamos por esta noite, Pai, na tua presença, essa noite gloriosa. Senhor, e eu te peço, Pai, que o Senhor esteja falando a cada coração, falando, meu Deus, comigo, falando, meu Deus, através da minha vida, que, meu Deus, eu seja um instrumento em tuas mãos nesta noite, para falar à tua igreja, para falar, meu Deus, ao povo que é tua igreja, mas que não pôde estar aqui dentro por algum motivo, que estão em casa com seus familiares, viajando, mas estão nos acompanhando através das redes sociais. Meu Deus, que essa palavra alcance a cada um, cada coração, Pai. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém. Sente-se no seu lugar. Graças a Deus. E essa é uma noite tão especial, culto da virada do ano. E há tantos anos, eu e minha família, a gente passa a virada de ano, não olhando fogos, não pulando ondinha na praia, não estourando champanhe, mas há tantos anos a gente passa de joelhos. E é a maneira que nós vamos passar hoje, porque eu aprendi, na minha casa, minha família, nós aprendemos que quando nós começamos o ano de joelhos, a nossa vida, ela só vai para cima, só cresce, as coisas acontecem. E quando nós iniciamos o ano, e há algo que nós vamos fazer nessa noite, assim que nós fizermos a virada do ano, a oração da passagem do ano, logo na sequência, eu vou pedir para que ninguém saia do seu lugar. Depois da virada do ano, todo mundo volta, se assenta, porque o primeiro alimento, que não é um alimento que supre a nossa carne, mas é um alimento espiritual, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, ela nos traz vida. E isso, para Deus, tem um significado muito grande. Porque nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida o reino, as coisas de Deus, o mundo espiritual. E o Senhor compreende que através da nossa atitude, Ele compreende o que nós queremos alcançar. Ele entende que nós queremos Ele nas nossas vidas, acima de qualquer coisa. Então, depois do culto, depois da virada do ano, a gente, depois que encerrar o culto, nós vamos ter um tempo para todos nós nos abraçarmos, felicitarmos uns aos outros, porque isso é muito gostoso. E a gente não deixa de fazer essas coisas, mas nós vamos priorizar as coisas de Deus. Amém, irmãos? E aí, a gente vê ao longo do ano, Deus nos falando ao ouvido, a gente vê ao longo do ano, Deus trabalhando nas nossas vidas. E a gente vê que isso é resultado daquilo que a gente semeou. Quando nós semeamos boas sementes, nós colhemos frutos excelentes. Amém? Essa palavra que foi lida é a respeito do tema que nós vamos viver agora em 2023. Neste ano de 2022, houve uma temática, uma nova história. E nós pudemos construir essa nova história. Você conseguiu construir uma nova história na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios.
em tudo o que você fez. A gente ao longo do ano foi tomando decisões, participamos de jejuns, o jejum da vitória, os 40 dias de milagres, inúmeras outras ações que nós fizemos, porque nós tínhamos um foco, e o nosso foco era construir uma nova história. Foi um ano profético, mas o próximo ano, a temática dele é prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Não quer dizer que em 2023 nós vamos alcançar este alvo, que é a salvação. Pastor, mas eu sou salvo, graças a Deus pela sua certeza. Mas você só está salvo de verdade quando a sua vida encerra aqui e você vai se encontrar com Jesus. Esse é o momento da decisão. Esse é o momento que você vai saber, opa, deu certo. Eu estava certo, eu estava indo bem. Opa, eu estava relaxado demais. Mas nós vamos prosseguir para o alvo. Nós vamos tomar decisões neste próximo ano que vão nos levar de encontro ao alvo, que é Cristo. E nós temos os nossos alvos pessoais. Nós queremos alcançar inúmeras coisas. E para isso a palavra diz, Paulo diz aqui, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu continuo no caminho, e para isso nós precisamos ter a consciência que nós precisamos crescer. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos ter a consciência que precisamos crescer. A cada dia eu preciso dar um passo adiante. A cada dia eu preciso tomar uma decisão para que eu siga para o alvo, para que eu prossiga na direção certa. A cada dia eu preciso acordar cedo, batalhar, trabalhar, lutar, matar um leão por dia, matar um urso por dia. E eu te digo uma coisa, você matar um leão e um urso por dia não quer dizer nada. Pastor, mas é uma luta todo dia, eu tenho que matar um leão, eu tenho que matar um urso. É sua obrigação. Você não faz mais do que sua obrigação. Fala para quem está do seu lado, você não faz mais do que sua obrigação. Sabe por quê? A gente só vai ter destaque na vida quando nós colocarmos o gigante no chão. Davi, ele matava o urso, ele matava leão, e ninguém deu um troféu para ele por causa disso. Era obrigação dele cuidar das ovelhas do pai dele. Mas ele ganhou o grande prêmio quando ele matou o gigante. Os gigantes se levantam, mas a gente precisa aprender a enfrentar eles. Nós tivemos uma campanha aqui de 5 semanas, derrubando o gigante. Essa campanha nós vivenciamos ministrações que nos ensinaram a derrubar os gigantes. E você está preparado para enfrentar. Quando o gigante se levantar na sua vida, você já está preparado. Você esteve aqui durante 5 semanas, você foi ministrado a respeito disso. Você aprendeu a que passo que você deve dar, como você deve prosseguir, como você deve se levantar para enfrentar. Mas a cada vez que você recebe uma ministração, você dá um passo à frente. Fala comigo, eu preciso melhorar. É um passo adiante que você dá. A cada ministração, a cada oração, a cada unção que você recebe com óleo aqui neste lugar, é um passo que você dá adiante. Você está decidindo melhorar. Você tomou a decisão de dar um passo a mais na sua vida, de prosseguir para o alvo. E nós precisamos continuar. Nós não podemos parar. Quem aqui dirige carro? Quase todo mundo. Você já viu que no carro tem alguns componentes dentro do carro? Tem um componente bem grande que chama para-brisa, que é aquele vidro que fica na frente. É grande ou não é grande?
Para que é grande? Para que você tenha ampla visão. Não é assim? Mas tem um negócio que é um espelhinho, que fica bem em cima assim, é desse tamanhozinho assim, ó, pequenininho. Sabe para quê? É para você olhar lá atrás. Mas, presta atenção num detalhe. O espelho é pequeno. É só para você dar uma olhada. Porque a atenção tem que ser para frente. Então, nós precisamos entender que a nossa vida é mais importante a gente olhar para frente. Precisa dar uma olhada para trás de vez em quando. Para se lembrar de onde você saiu. Para se lembrar de onde você tropeçou. De onde você errou. Onde você tomou uma decisão equivocada. Às vezes uma palavra que foi falada que não deveria ter sido falada. É um espelhinho. Mas não é para você ficar olhando para trás. Já viu pessoa que vai dirigir, ela fica olhando para trás? Ela vai para algum lugar? Ela nem sai do lugar. Porque para você andar, você tem que olhar para frente. Fala assim, para eu andar, eu preciso olhar para frente. Por isso que o espelho é pequenininho e o para-brisa é grandão. Para a gente ter ampla visão do caminho que a gente vai andar. De que passos nós vamos tomar. De que decisões nós vamos tomar. Por isso que é amplo. Mas lembre-se, é importante olhar para trás. Mas é muito mais importante olhar para frente. Quem fica preso lá atrás não sai do lugar. Mas quem enxerga lá longe, vai chegar também muito longe. Por isso que é mais importante você ficar de olho no que vem pela frente. Você tem que chegar lá. Você tem que pisar no acelerador. Você tem que andar para frente. Você tem que conduzir para encostar, para alcançar o alvo, para alcançar o seu objetivo, para andar por essa estrada e chegar no seu destino. Mas você precisa saber onde você vai chegar. Porque senão, você pega qualquer estrada por aí. Aqui tem várias estradas, né? Alguns acessos. Saída para Mombuca, saída para a Rodovia do Açúcar, saída lá para a usina. E tem um monte de outras estradinhas por aí. Se eu não souber onde eu quero chegar, eu vou ficar rodando por aí e não chego a lugar nenhum. Por isso, nós precisamos ter foco. Nós precisamos ter um alvo. Precisamos saber onde nós vamos chegar. De vez em quando eu vejo os stories da Bertassi com o marido. Eles andam de bicicleta. É tão gostoso. Um dia eu vou voltar a andar. Mas, e eu vejo lá, eles tiram foto, umas paisagens. Mas quando eles saem de casa, eu tenho certeza que eles sabem onde eles vão, por onde eles vão passar, onde eles vão parar e que horas eles vão chegar. Tem um planejamento. Porque senão eles sairiam de casa, vamos andar de bicicleta? Vamos. Sai, cada um vai para um lado. Ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe que horas volta. Mas tem um planejamento. E isso é importante. A gente saber o caminho que nós vamos andar. Mas para isso, Paulo fala que nós precisamos amadurecer. Ele fala a respeito de amadurecimento. Que ele amadureceu. Ele compreendeu como tomar as decisões. Aqui, a carta aos Filipenses, ele estava preso. De onde ele estava, ele fala, eu estou acorrentado, escrevendo para vocês. Eu estou preso, escrevendo para vocês. Mas, eu escrevo a vocês feliz, por todas as coisas que têm acontecido. E ele fala, eu não sei se eu vou morrer, ou se eu vou poder chegar até aí a vocês. Eu não sei o que vai ser, mas eu estou feliz hoje. Porque eu aprendi a viver com todas as coisas. Aprendi a viver com fartura. Aprendi a viver com pouco. Aprendi a viver tendo comida. Aprendi a viver passando necessidade. Aprendi a viver bonança. Aprendi a viver debaixo de perseguição. Mas em todas as coisas, eu posso, naquele que me fortalece. Quando ele escreve a Filipenses,
aos filipenses, ao povo de Filipos, ele fala tantas coisas que são ricas para nós hoje, são lições tão poderosas, que nós precisamos mastigar, comer o que Paulo escreveu, porque é precioso para nós vivermos hoje. E ele fala a respeito de amadurecimento, e ele chama a atenção do povo, e ele fala assim: se alguém aí pensa de forma diferente, eu peço a Deus que conduza, ore também a Deus, fale com Deus, para que todos andemos com o mesmo objetivo, todos andemos debaixo do mesmo propósito. E quando nós amadurecemos, nós compreendemos mais facilmente a visão. Fala para quem está do seu lado: quando eu amadureço, eu compreendo melhor a visão. E qual é a visão? A visão é onde a tua igreja quer chegar, onde a sua casa quer chegar, onde a sua família quer estar no próximo ano, onde você deseja estar no próximo ano. A pastora falou de gratidão. Gratidão é se lembrar daquilo que você viveu, mas nós precisamos olhar também muito para frente, nunca nos esquecendo de onde saímos. Mas pastor, o senhor leu aí que ele prossegue para o alvo, deixando as coisas velhas para trás. Prossigo para o alvo. Quando Paulo fala das velhas coisas, são os velhos costumes, a velha vida, os velhos hábitos, os hábitos que não fazem mais parte da nossa vida. Aquilo que causava prejuízo a nós, nós abandonamos. Aquilo que denegria a nossa imagem, nós deixamos para trás. Aquilo que fazia mal a nós, nós largamos. Pastor, mas e como é isso? Buscando amadurecimento, buscando andar no mesmo propósito. E quanto tempo isso leva? Não importa. O que importa é que você queira chegar lá. Fala para quem está do seu lado: não importa o tempo. O que importa é que você queira chegar lá. Nós precisamos querer, nós precisamos desejar isso, nós precisamos querer alcançar. E se nós quisermos alcançar, a partir daí, nós vamos começar a tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos começar a tomar decisões que vão nos conduzir a alcançar esse precioso alvo, a alcançar os objetivos que nós traçamos, que nós declaramos, que nós escrevemos. Na minha Bíblia está aqui, ó. Eu carrego na minha Bíblia o meu projeto de vida, o que eu quero alcançar em 2023 e para frente. O meu projeto, para minha vida pessoal, para minha família, para minha casa, para os meus negócios, para tudo. Eu declarei, eu coloquei no papel, eu apresento a Deus. Está aqui, Senhor, eu leio, eu sei onde eu quero chegar, eu releio, eu falo: é realmente isso que eu quero. Eu preciso saber que é realmente isso que eu quero e apresentar para Deus. E isso provoca em mim amadurecimento. Porque a palavra de Deus diz que determinadas pessoas são como canas agitadas pelo vento. Elas balançam para cá, elas balançam para lá. Aí vem um e fala uma coisa, ela balança. Vem outro, fala outra coisa, ela balança. Mas nós precisamos ser firmes. Nós não podemos balançar para lá e para cá. Se nós sabemos realmente o que nós queremos da nossa vida, onde nós queremos chegar, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos objetivos, ninguém vai balançar a gente. Ninguém vai nos tirar do caminho. Ninguém vai desviar o nosso olhar do alvo que nós queremos alcançar. Ninguém vai ser capaz disso. Mas eu preciso saber que o alvo que eu quero alcançar é firme. E para encerrar, eu preciso saber quais são as minhas atuais condições. Porque se eu não sei o que eu estou vivendo no momento,
eu não vou conseguir dar o próximo passo. Paulo fala no final, no versículo 16, fala assim: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Fala para quem está do seu lado: eu preciso andar de acordo com aquilo que eu já alcancei. O que é isso? É não dar um passo maior do que a perna, é não querer pular etapas, é dar um passo de cada vez, respeitar o processo. A pastora falou a respeito daquele que suporta o processo, alcança o sucesso. Nós precisamos respeitar o processo, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, saber aonde é que está, que base que eu estou firmado, saber que condições eu estou vivendo atualmente, com as condições que eu tenho, qual é o passo, o próximo passo que eu consigo dar, sem se estourar. E isso mostra amadurecimento. A partir do momento que nós vivemos nas condições que nós estamos, que nós compreendemos as atuais condições, a gente sabe quanto custa para dar o próximo passo. A gente sabe quanto de esforço vai ser necessário para dar o próximo passo. Isso vai ser muito claro para nós. Nós não teremos dúvidas a respeito disso. E eu quero orar com você, para que você compreenda, para que você guarde isso no seu coração, que você precisa ter uma consciência, que você precisa crescer, que você precisa saber que olhar para frente é muito mais importante do que olhar para trás. Para você guardar no seu coração que você precisa a cada dia, dia após dia, amadurecer no Senhor. E também saber quais são as suas reais condições, para que você possa dar o próximo passo em segurança no Senhor.